Senhor, nós cremos na Tua santa promessa, Pai. Tu falaste em Tua palavra, e onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, o Senhor estaria presente, Pai. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós não estamos aqui reunidos em nome de alguma denominação, Pai, de alguma igreja. Não estamos reunidos em nome de nenhuma igreja, Pai, mas nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós temos recebido o Teu santo nome na nossa vida, Pai. É por isso que cremos que o Senhor está presente conosco, Pai. Perdoa nossas falhas, meu Deus. Perdoa as nossas iniquidades, Pai. Que o Teu sangue nos limpe e nos purifique. Que possamos ter total confiança, Deus, que o Senhor tem recebido os nossos louvores, ó Pai. E que o Senhor falará mais uma vez nesta noite aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua palavra santa, meu Deus. Nós queremos a Ti, Senhor. Nos abençoa nesta noite, Pai. Toma controle total neste lugar, Senhor. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Creio que aquele irmão ali deve ser um visitante, né? Ou é a primeira vez que eu estou vendo ele, né? Como é o nome do irmão? Irmão Severino, né? Ah, é irmão do irmão Pedro, né? Então é duas alegrias, né, irmãos? Graças a Deus, né? Creio que somente o irmão Severino que nos visita, né? A igreja dá boas-vindas ao irmão Severino. Sinta-se em casa, irmão Severino. Com certeza nós estamos alegres. Ah, sim. É porque geralmente quando eu venho ela está aqui também com o irmão Isaías, né? Não estou considerando mais nem como visitante, né? A esposa do irmão Isaías. E eu creio que todos ficam alegres em poder ter a companhia dela aqui conosco para desfrutar da palavra do Senhor, né, irmãos? Então que Deus abençoe também a irmã, né? E o irmãozinho também que sempre tem acompanhado o papai, né? Deus abençoe a todos. A minha esposa também está comigo hoje. Ela possivelmente não viria, mas a gente mudou alguns planos e aí ela pôde vir hoje e está aí conosco, né? Que Deus nos abençoe e vamos nos colocar de pé nesse momento, irmãos. E vamos ler em Coríntios. Ok. 1 aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler o versículo 12 também em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 em diante, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Os irmãos podem sentar. Nós vamos tentar falar um pouco sobre as 3 etapas da graça. A graça de Deus, irmãos, se manifesta na nossa vida, e uma certeza que você pode ter na sua vida é que Deus jamais ele desiste de você. Não tem como Deus desistir de nós. Muitas vezes o homem é que vira as costas para Deus, mas Deus jamais desiste de nós, irmãos. Então, as 3 etapas da graça mostram como Deus, através do seu Espírito, opera a graça, a salvação em nossa vida.
Sabemos que a palavra de Deus nos mostra em Efésios que há somente um Espírito. Não há dois Espíritos. Não há três pessoas na divindade, como é ensinado a Santíssima Trindade. Mas há uma pessoa, há um Espírito, como está escrito em Efésios 4. Então, é esse Espírito de Deus que opera a salvação na nossa vida. E ele opera essa salvação em 3 etapas na nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre essas 3 etapas. E para nós basearmos nossos pensamentos, como o profeta baseou seus pensamentos na mensagem, ele tomou um tipo, que foi o tipo ali em Israel, saindo da terra do Egito, que representa o mundo, e vindo para a terra prometida, que representa o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo na nossa alma, ou a confirmação da salvação de Deus na vida do homem. Porque somente quando o homem chega a esse batismo com o Espírito Santo, é que ele tem a certeza que Deus o salvou deste mundo pecaminoso, destas trevas. Então, essas 3 etapas o profeta nos ensina, que é semelhante ao povo de Israel saindo do Egito. E quando o povo de Israel estava saindo ali do Egito, o primeiro passo que eles deram foi atravessar o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, por entre as águas, representava hoje para nós o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo, é a primeira etapa da graça de Deus. E quem realizou esse passo? Com certeza nós escolhemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém obrigou a você, ninguém forçou você a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas foi pregado a palavra, você creu e se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, isso é o primeiro passo que nós damos em direção à terra prometida, em direção ao batismo com o Espírito Santo. E o batismo correto nas águas, que é o primeiro passo, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque pelo seu nome são perdoados os pecados. Está escrito em 1 São João capítulo 2. Então, pelo seu nome são perdoados os pecados. Então, esse primeiro passo, que é o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, também é uma obra da graça do Espírito Santo na nossa vida. Porque antes que você escolhesse ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele teve que vir na sua vida para convencer você que você era um pecador. Quantos sabem que a Bíblia disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado? Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, irmãos, nós começamos a perceber que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus para ter essa graça, essa vida eterna que almejamos. Então, essa primeira etapa é uma obra do Espírito Santo, diz o profeta. Ele convenceu você do pecado. Você escolheu ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Simboliza que você saiu do mundo. Você não quer mais agora pecar. Você mudou a direção da sua vida porque você agora quer seguir corretamente diante de Deus. Isso foi o primeiro passo que aconteceu na nossa vida. Com certeza, ao terminar esta mensagem, cada um de vocês, eu creio, vai poder identificar em que passo dessa caminhada você está. Porque cada um pode estar em um passo diferente. Cada um pode estar em uma etapa diferente. É por isso que nós jamais devemos julgar a outrem. Deus não nos dá esse direito. Nós não podemos julgar outra pessoa, irmãos. Por mais fraquinho que ela esteja, ore por ela, que é o melhor que você vai fazer. Você não pode julgar, você não sabe em que colocação ela está na obra. Você não sabe a obra que Deus está realizando na vida daquela pessoa. Você deve orar,
Ajudar ela se puder. Se não pode ajudar, nem tente, nem chegue perto, senão você vai atrapalhar a vida daquela pessoa. Tenha amor no coração. Deixe que Deus trabalhe na vida de cada pessoa. É a obra dele, do Espírito Santo. Então diz o profeta que quando o povo de Israel passava pela abertura do mar ali, eles estavam passando por entre as águas, representava o batismo nas águas em nome de Jesus. Quando eles estavam atravessando as provas no deserto, ali entrou o segundo passo da obra da graça de Deus na nossa vida. E esse segundo passo se chama santificação. O que é santificação? É Deus limpando a nossa vida. Porque quando Ele nos chama do mundo para a sua casa, para a igreja, muitos até têm a ideia, quando eu deixar de beber, ou deixar de fumar, ou deixar de fazer isso ou aquilo, então eu vou ser crente. Nunca essa pessoa vai chegar a isso. É Jesus quem tira, quem limpa a nossa vida do pecado, irmãos. Nós temos é que crer na palavra. Se Ele disse, creia, tome a sua posição, se batize. Uma vez o profeta batizou um homem e imediatamente ele saiu da água com um cigarro na sua boca. Vocês sabiam disso? E o profeta, ele não era santarrão, ele não era um fariseu, ele não julgou e nem condenou aquele homem. Ele sabia que são 3 etapas na vida de uma pessoa. Primeiro, ele crê na palavra e se batiza. Segundo, o Espírito Santo vai santificar a vida dele. Não adianta você querer santificar alguém, porque essa obra é exclusiva do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você tenta fabricar uma pessoa, mais você atrapalha a vida dela. E se atrapalha também, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que Deus determinou para nós. E o que pertence a Deus, deixe que Ele sabe fazer mais perfeitamente do que nós, irmãos. Porque a obra é dele. Então, a santificação, o Espírito Santo começa a limpar a sua vida. O Espírito Santo está agora sobre você. Quando você foi batizado nas águas, Ele está sobre você. Aonde você vai, se você vai fazer algo errado, Ele vai dizer a você no seu coração, pare aí mesmo. Você não está mais nesse mundo. Você agora está seguindo outro caminho. Pare com isso, solte isso. Isso não mais lhe pertence. E aí a santificação é essa batalha. Você ainda está em luta, você cansa, você está lutando contra o pecado, o Espírito Santo está lhe mostrando, e você deixa uma coisa aqui, deixa outra ali, às vezes cai ali, mas se levante, você está na santificação, o Espírito Santo quer você. Você vai passar por esse processo de santificação, irmãos, porque Deus está limpando a sua vida, porque Ele quer encher você com o Espírito Santo de Deus. E a terra prometida representa esse preenchimento na alma com o Espírito Santo. Eles saíram na água, passaram pela água, passaram pelo deserto, irmãos. E não murmure quando você estiver na prova. Isso entristece o coração de Deus. Deus não se agrada de quem murmura. Deus não se agrada. Deus se agrada de cristão forte, que está passando a prova, está passando sofrimento. Não importa o que esteja passando, mas ele está dando glória ao nome de Jesus na sua vida. Ele não se reclama, ele não murmura, ele não xinga, ele não fica apontando outras pessoas. Ele segue firme com Deus, santificando a sua vida, o Espírito Santo lhe dirigindo e ele obedecendo até que ele entre nessa terra prometida, irmãos. Porque muitos ali no deserto murmuraram contra Deus, clamaram contra Deus. E isso não agradou a Deus. Então ele chega na terra prometida. E ao chegar na terra prometida, ainda há a última barreira que você tem que enfrentar. O último desafio que você enfrenta para que o Espírito de Deus entre na sua vida. Mas nós vamos tomar outro exemplo antes de chegar nesse último desafio. Diz o profeta também que semelhantemente é como um copo que está jogado na lama. Esse copo jogado na lama era você quando estava no mundo vivendo em pecado. Todo cheio de lama, sujo. Então a graça de Deus, o amor de Deus tirou você dessa lama. O Espírito Santo arrancou você do mundo e trouxe você agora para a presença de Deus. Colocou aqui, posicionou você aqui neste lugar. Mas quando você veio da lama, quando Deus tirou o primeiro passo,
Quando você veio e foi batizado em nome de Jesus Cristo, todos os teus pecados, do momento do batismo para trás, diante de Deus, estão perdoados. Você crê nisso, irmãos? Essa é a mensagem de Lutero. Justificação pela fé na palavra de Deus. Você não pode ser justificado dando dinheiro a Deus, como muitos pregadores te ensinam, muitas pessoas vendem propriedade, vendem isso, tentando angariar algo com Deus, tentando trocar algo com Deus. A salvação não pode ser comprada por nada, porque ela já foi paga com alto preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos tentam comprar, mas esse perdão ele te dá de graça. Quando você vem de um mundo carregado de pecado, quando você se batiza nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os teus pecados estão perdoados diante de Deus. É Jesus quem garante isso. Não é o homem, é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas na mente dizem, olha, fez isso, fez aquilo, agora quer ser crente. Isto é o diabo usando as pessoas, irmãos. Ao invés de agradecer, que Deus ilumine, que ele seja um crente agora, que pare com as coisas erradas que fazia. Não, mas muitas pessoas dizem, agora quer ser crente. Irmão, a mente do homem não sabe esquecer as coisas. Mas diante de Deus, se você é batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, todos os teus pecados estão perdoados diante de Deus. E pode ficar tranquilo, porque Ele é que é o juiz. Ele não vai cobrar de você aquilo que Ele já perdoou. Creia nisso, é justificado pela fé na palavra de Deus. Esta é a mensagem de Lutero, que Lutero pregou. Então, quando Deus pega você, o copo cheio de lama, Ele vai encher a água agora e beber cheio de lama, irmãos? Não, de jeito nenhum. Ele vai trabalhar agora para limpar esse copo com a água da palavra. Cada vez que você vem na igreja, Deus está jogando água em cima de você para limpar essa sujeira, para tirar isso de você. É por isso que quando você falta muito, ou não pode vir muito, muitas vezes não pode porque há uma força maior, um trabalho, tudo bem. Mas se você falta muito à igreja, você vai ficar um copo sujo todo o tempo. Você tem que vir para ouvir a palavra. E muitas vezes a palavra vem forte, porque é como aquele sanguessuga que fica agarrado. O pecado é assim. Então quando você puxa, pode até doer. Mas um cristão, ele não se importa com isso. Ele pode apanhar do Espírito Santo, que ele vai dar graças a Deus por isso. Ele vai agradecer a Deus, porque ele sabe a obra que Deus está fazendo na sua vida. Então a palavra vai sendo lançada em cima de você, e essa lama vai saindo, vai lavando, vai lavando, vai lavando, e você vai ouvindo a palavra, e vai obedecendo, e vai agradecendo a Deus, e vai dizendo, Senhor, manda mais, eu quero a tua palavra, eu preciso da tua palavra. Isso vai limpando esse copo, irmãos. E quando esse copo está limpo, aí sim, o Espírito de Deus, ele entra nesse copo. Vem o batismo com o Espírito Santo na sua alma. Vem o selo do Espírito Santo para te garantir a salvação. Vem o selo do Espírito Santo para queimar todo o desejo do pecado. Porque enquanto você passa nas duas etapas, ainda você está lutando. Ainda você está cansado. Você ainda não recebeu o seu descanso. Vocês entendem isso, irmãos? O nosso descanso não é o dia de sábado. O nosso descanso é o Espírito Santo. Quando Ele sela a nossa alma, nós descansamos das obras desse mundo. Nós descansamos de lutar contra o pecado. Enquanto estamos na primeira e segunda etapa, a gente está lutando. Deus está nos corrigindo e a gente luta para cá, luta para cá. Muitas vezes passa 6 meses sem pegar aquilo, mas de repente você pega aquilo de novo e diz, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Miserável homem que sou. E você começa a chorar e se entristecer, porque o Espírito Santo se entristece em você. Você sente a tristeza dele. Então você está lutando ainda contra a sua natureza. Mas quando esse Espírito Santo entra, diz o profeta que é um batismo do Espírito Santo e fogo. Queima todo o desejo do pecado. E você não tem mais agora aquele desejo de pegar aquilo. Você passa por aquilo, não faz mais efeito na sua vida, porque o Espírito Santo mudou a sua natureza pecaminosa. Você recebeu um novo Espírito na sua vida, e aí você está selado nessas 3 etapas da graça.
Irmãos, enquanto nós passamos nessa etapa, muitas coisas acontecem. O irmão Brana disse que um filho de Deus, ele pode passar muito tempo, até que ele descobre quem ele é. Ele fala a história da águiazinha. Então, nós podemos perceber que essas 3 etapas são: a primeira é uma obra do Espírito Santo, diz o profeta. A segunda é uma obra do Espírito Santo, limpando a sua vida. E a terceira é o Espírito Santo entrando na sua alma, selando o seu coração. Enquanto ele está nas 2 etapas, diz o profeta de Deus que ainda a pessoa pode estar perdida. Mas como, irmão? Mas tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo, mas sobre a pessoa. Irmãos, é ensinado nas denominações que você, ao falar em língua, tem o Espírito Santo. E este ensinamento está errado. O falar em língua é um dom do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo em você. Você entende isso? A irmã Michele, ela pode ter todos os presentes que o irmão Eric pode dar a ela. É como Deus, ele dá todos os 9 dons para nós. Mas se ela não tiver ele, se não tiver o seu marido, se a sua visão for para outra mulher, de que adiantará esses presentes? Ela não vai estar satisfeita só com os presentes. Ela quer o doador dos presentes, que é o seu marido. Assim é Cristo, ele dá os seus dons à igreja, mas nós desejamos mais, é o doador desses dons, que é o próprio Espírito Santo, entrando na nossa vida. Porque isso é que nos dá a segurança, irmãos. Os dons não dão segurança. Os dons são bons, maravilhosos. Deus usa os seus dons para aperfeiçoar a sua igreja. Mas o que nos salva do pecado, o que tira a natureza pecaminosa, é o batismo do Espírito Santo na sua alma. Diz o profeta aqui: o homem é um ser tríplice: corpo, espírito e alma. Então, o Espírito Santo, Deus fez promessas. Ele disse na palavra: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria presente. Não é uma promessa de Deus? Se ele faz essa promessa, ele cumpre. Ele não perguntou quem é esses 2 ou 3 e nem aonde ele estivesse. Não foi isso que ele disse. Ele disse: onde estiver. E muitas vezes, as reuniões denominacionais, muitas vezes nós vemos aquelas manifestações de dons. O que é aquilo? O Espírito Santo está cumprindo a sua palavra. Ele disse: onde estiver 2 ou 3, e naquela multidão, às vezes tem 2 ou 3 sinceros, que está ali para adorar a Deus e buscando a verdade. E o Espírito Santo, ele vai ali para cumprir a sua palavra. E quando esse Espírito Santo vai ali naquela multidão, há muitas pessoas ali que têm dons em seu espírito. E quando a presença do Espírito Santo chega, cada um vai manifestar o dom que está dentro de si, mas isso não quer dizer nada quanto à salvação da sua alma, porque depois que a visitação do Espírito Santo vai embora, só fica o Espírito Santo na vida dos seus filhos que têm recebido em sua alma, irmãos. Mas, irmão, como é isso? Irmãos, o apóstolo Pedro, ele andou todo o tempo com Jesus. Ele viu as maravilhas. Jesus soprou sobre ele, entenda a palavra, Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, não só sobre ele, como todos os apóstolos, até Judas Iscariotes, que eram falsos, mas a unção do Espírito Santo veio também sobre ele, e ele operou aquelas coisas, Pedro operou aquelas coisas, voltaram maravilhados, e Pedro passou todo o tempo vendo isso, e ao lado de Jesus, mas quando chegou na hora de ficar ao lado de Jesus da crucificação, ele negou a Jesus ainda por 3 vezes. Eu penso que Pedro, ele sofreu muito, até descobrir que ele era um filho de Deus verdadeiro. Ele passou um sofrimento. Com certeza, teve um momento em que ele, com a sua ânsia de não ver o Senhor crucificado, ele disse: não, Senhor, de forma alguma o Senhor será crucificado. E Jesus sabia que era o diabo usando a mente de Pedro para dizer aquelas coisas, e disse: para trás de mim, Satanás. Irmão Pedro, quando viu isso, disse: ele me chamou de Satanás, e agora, será que eu sou um demônio? Com certeza ele sofreu com isso. Outra vez, ele chamou Pedro de crente carnal. Pedro, não é com a espada, tu é carnal, Pedro.
Ó, irmão, Pedro ficava sofrendo com isso. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Ó, o apóstolo Pedro sofreu tanto com isso, achando que não era. O diabo muitas vezes vem perturbar a sua mente, dizendo que você não é filho de Deus, que você não presta, que é isso, que é aquilo. Não acredite no diabo, acredite em Deus. Você é um filho de Deus. Deus te chamou para receber essa palavra santa, irmãos. Mas Pedro sofreu ali, porque o Espírito Santo estava sobre ele ainda. Mas quando Jesus foi crucificado, que o Espírito dele pôde sair para ser repartido para os seus filhos, e ele disse para Pedro e para os demais: aguardem Jerusalém, até que do alto sejais revestido da promessa, que era o Espírito Santo, que viria agora, não mais ficar sobre eles, mas para entrar na alma de cada um deles ali no cenáculo. E ali, quando foi vista línguas como que de fogo sobre cada um deles, e diz a Bíblia que aquela língua repousou no coração deles. Aquele sim era o verdadeiro batismo do Espírito Santo, selando uma alma para a salvação. Não era apenas dons manifestando, mas era o Espírito Santo entrando numa vida, depois de ter passado todo o processo, irmãos. O Espírito Santo só entra em uma vida quando ele passa todos os processos. O primeiro é o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Depois vem a santificação, o Espírito Santo dirigindo sua vida, corrigindo você, e você lutando. Diz a palavra de Deus que o reino de Deus é tomado à força. Ó, irmãos, e onde fica a predestinação? Muitos dizem, não, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Era a doutrina de Calvino. Mas quando você faz algo errado e acha que é salvo para sempre, diz o profeta que aí mesmo você está mostrando quem é. Porque quem crê que é salvo vai lutar até o fim para se santificar pelo Espírito Santo. Esta é a verdade da palavra de Deus. Mas veja, então quando você passa esses 3 processos, quando você é batizado na água em nome de Jesus Cristo, você recebe a promessa do Espírito Santo na sua vida. Vamos ler aqui algo que o profeta nos ensina. Ele diz assim: o que é que causou este mal entendido? A resposta é experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Você está entendendo? A experiência que ele fala são os dons espirituais, a manifestação dos dons. Então temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como norma de medir. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir, e essa é a palavra. Agora, observe atentamente e receba isto. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis. Eu vou repetir para que vocês compreendam em que conjugação está esse verbo. Veja, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse: recebeste o Espírito Santo depois que crestes? Todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas em água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito. Crer em Jesus é o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Ó, irmãos, quando você crê em Jesus, que é batizado nas águas, você estava olhando para o mundo, caminhando para a morte, indo para o inferno. Então, quando você escuta a voz do Espírito Santo através da palavra, e você crê e é batizado, você agora mudou de direção. Então, o Espírito Santo está ali, e você tem que passar essa caminhada até que você chegue aqui onde está o Espírito Santo. E nessa caminhada que você dá, aí vai se apresentar as lutas, aí vai se apresentar onde você vai colocar a força para tomar esse reino de Deus na sua mão. É algo que você tem que fazer, tem que lutar contra o pecado e contra o mal, para que Deus veja a sua fé e Ele honre a tua fé, enchendo você com o Espírito Santo de Deus que está ali. Então o profeta diz assim, veja, mas eles não continuam até receber o Espírito Santo.
você crê para o recebimento do Espírito Santo. Quando você creu na palavra, você creu na promessa. Recebereis o Espírito Santo. É uma promessa que Deus fez para você. Se é que você não recebeu ainda, mas essa promessa foi Deus que fez para você. Por isso você deve crer e lutar com todas as suas forças, contra todo pecado, todo mal, até que você tenha esse descanso na sua alma. Até que você seja transformado em um cristão verdadeiro. Até que você sinta a doçura em seu coração, irmãos. O Espírito Santo é doce, ele não vive de intriga, ele não vive em confusão, ele não vive falando da vida do irmão. O Espírito Santo é santo na sua vida. Ele quer te dar isso, ele prometeu isso para você. Batizar em nome de Jesus Cristo, recebereis o Espírito Santo. E você deve continuar caminhando para receber esse Espírito Santo, porque ele é a tua salvação, ele é a vida eterna. Só ele que pode nos dar a vida eterna, irmãos. Veja, crer em Jesus é o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param. Elas creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz, recebeste o Espírito Santo depois de que creste. A tradução literal e exata é, tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo. As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para o recebimento dele, tendo se arrependido. Você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto? É isso que está errado com os nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder porque eles param à beira do Pentecostes, irmãos. Irmãos, eu posso me lembrar do jovem rico. Aquele jovem rico é um dos maiores exemplos que nós podemos ver. Ele era um homem exemplar. Ele era um crente verdadeiro. Jesus até o amou quando viu. Perguntou a ele, você obedece? O que eu faço para ter a vida eterna? Vamos ler, para não ficar em minhas palavras. Está em Mateus, o mancebo de qualidade. Mateus 19:16 diz assim, e eis que aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Irmãos, esta é uma pergunta difícil. Você sabia que há muitos crentes que têm medo de fazer essa pergunta para Deus? Sim. Tem muitos que têm medo de perguntar a Deus, Senhor, o que é que falta na minha vida? Porque tem medo que Deus diga algo que você talvez não vá conseguir. O diabo está dizendo isso na sua mente. Mas se você é um filho de Deus e é vencedor, não importa o que seja, você pode sim fazer isso, irmão. Não tenha medo de perguntar. Não venha perguntar, nem mesmo ao pastor, ao vizinho. Pergunte a quem? A Jesus Cristo. Ele vai te dizer o que é que está faltando na sua vida. Ele pode te dizer isso, porque foi aqui que ele penetrou ao coração desse jovem. O que é que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Quando Jesus olhou para dentro dele, irmãos, viu que em seu coração ainda estava a avareza, agarrado em seu coração. Apesar dele ser um crente exemplar, ia para a igreja, dava seus dízimos, cantava louvor, era um homem exemplar, um mancebo de qualidade. Mas também ele foi sincero a Deus. Ele mesmo com tudo isso, ele disse, mas ainda me falta algo. Eu não quero ser só um crente de igreja, sentado num banco, indo uma vez ou duas na semana, como uma tradição. Eu não quero ser isso, eu quero ser um cristão cheio do Espírito de Deus verdadeiro. E ele sentiu isso e disse, o que é que me falta? Eu sei que está faltando algo. E o que é que me falta, Jesus, para isso? E Jesus penetrou profundamente no seu coração. Penetrou e viu que ele estava com a avareza ainda agarrada em seu coração. E ele mandou um teste. E o teste de Deus, irmãos, não pense que é maneiro o teste de Deus.
O teste de Deus é pesado. Porque Ele mesmo deu exemplo para nós quando esteve aqui na terra. Ele mesmo sofreu com um grande teste, ao ponto de suar sangue. Quando Ele estava ali no Getsêmani, visualizando a crucificação, tudo o que aconteceria com Ele. Como homem, Ele gemeu, Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Oh, mas que não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Oh, irmãos, não devemos nós dizer isso nessa noite. Há coisas que, quando nós vamos perguntar a Deus, que Ele nos fala, é uma coisa tão difícil, que a gente chega a suar sangue, e suar, e ficar agonizando. Mas Deus pode fazer você vencer isso, irmão. Deus pode te dar essa vitória, para que você tenha esse gozo eterno, esse Espírito Santo. Mas aquele jovem, quando Jesus disse para ele: se queres ser perfeito é receber o Espírito perfeito de Deus na nossa vida. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Que teste, irmãos. Que teste Deus colocou para esse jovem. Oh, irmãos, toda aquela riqueza que ele tinha juntado, que ele tinha trabalhado e ganhado até honestamente. Oh, e agora vender tudo e dar aos pobres, seguir a Jesus. Um homem que era considerado louco pelas religiões, que era rejeitado pela sociedade. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Ele olhou, ele pensou, mas ele não estava querendo aquilo realmente. Porque quando Jesus disse isso, e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ó irmão, não faça nunca uma coisa dessa. Não se retire da presença de Deus. O salmista Davi, em seu Salmo 51, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E esse jovem, ele virou as costas para Jesus. Ele saiu triste da presença de Jesus. Não faça isso, irmãos. Não importa o que Deus requerer de você, se seu emprego, não importa quão difícil pareça algo, mas faça, porque o Espírito Santo é a nossa vida, é a nossa salvação. Ele quem está operando essa obra de graça em nossa vida. Mas aquele jovem, ele saiu triste da presença de Jesus. Ele não passou no teste. Assim foi o povo de Israel. Ali estava a terra prometida. Deus disse: é sua, vão lá tomar essa terra. E quando chegou lá, foram aquelas 12 pessoas. E no meio daquelas 12, 10 pessoas se acovardaram. 10 pessoas não confiaram no que Deus disse. Porque era isso que Deus estava testando. Se realmente eles estavam crendo no que Deus falou. Será que você está crendo, irmãos, que Deus realmente existe e é vivo? Ou você está com uma ilusão religiosa? Deus é vivo, Ele é verdadeiro. É Ele quem tem tomado conta da tua vida até hoje. E é Ele que quer te levar para essa vida eterna. O teu Deus é vivo. Nós não servimos a uma religião, tradição de homem, irmãos. Nós servimos a um Deus vivo, da palavra viva. E é Ele quem segura a tua vida. Então, tudo neste mundo fica para trás. Mas tome essa palavra de Deus. Ali estavam aqueles espias. E 10 deles voltaram. E viram aqueles gigantes. São muito grandes. Nós não conseguimos vencer. Com palavra negativa, murmurando. Quanto isso aborrece a Deus. Que falta de fé é essa? Mas existia 2 ali, 2 servos de Deus, 2 filhos de Deus que estavam dispostos, que criam em Deus verdadeiramente. E disse: nós somos mais do que capazes, porque Deus falou em sua palavra, e nós conseguiremos vencer isso, irmãos. Não é a nossa força, não é o que nós podemos fazer, é o que Deus disse que faria por nós, irmãos. Então nós temos que tomar a decisão, temos que fazer a nossa parte. Deus cumprirá a sua parte na nossa vida, irmãos. Eles foram corajosos, eles entraram, enfrentaram o pior inimigo. E geralmente Satanás, ele é fanfarrão. Ele cria um grande obstáculo quando você está para fazer algo para Deus. Quando você está para tomar uma decisão na palavra, ele cria um obstáculo tão grande. Mas depois você vê que aquilo não era nada.
Depois aquilo não era nada. Depois que você vence, depois que você passa essa etapa, você vai ver que só foi uma ilusão que o diabo fez. Oh, irmãos, vença, obedeça a palavra de Deus. Pergunte a Ele o que é que te falta. Se você ainda não sente esse gozo do Espírito Santo no teu coração, se você ainda está na santificação, por que não dar um passo mais à frente e receber o Espírito Santo? O que é que está impedindo o Espírito Santo na sua vida? Não deixe nada entre você e o Espírito Santo. Tire tudo do caminho para que ele possa ter livre acesso ao seu coração. Mas muitos confundem com a experiência. Oh, eu já falo em língua, eu tenho o Espírito Santo. Diz o profeta que a maior evidência de que o Espírito Santo está no coração de uma pessoa é que ela crê em toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o próprio Espírito Santo, ele é que é o autor dessa palavra. Como pode a pessoa crer? Como pode a pessoa dizer que tem o Espírito Santo e negar uma palavra dessa Bíblia? Como pode dizer que tem o Espírito Santo e negar muitas vezes um versículo dessa Bíblia? De maneira alguma, o Espírito Santo não está aí. Porque quando o Espírito Santo entra, você crerá em toda a palavra. Então, você tem que passar, irmãos, nessas 3 etapas. Primeiramente, quando você crê que é um pecador, quando o Espírito Santo mostra a você que você precisa do perdão de Deus, então você dá o primeiro passo, que é se batizando nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso te dá direito à virada de direção. Você estava indo para o mundo e a condenação do inferno. Mas quando você toma Cristo, você olha agora para o Espírito Santo que está ali adiante e está te chamando. Então você vai caminhar agora uma vida diferente. E os meus pecados do mundo, irmãos, Deus perdoou todos os teus pecados. Alguém pode te acusar. Ah, você fez isso e aquilo. Não se importe com as palavras das pessoas, irmãos. O teu juiz é Deus e Ele já disse que você está perdoado. Então você segue adiante para receber o Espírito Santo. Passar pela santificação. Tudo que Ele requerer de você, irmãos, faça. E quando chegar nessa fronteira, com certeza vai ter algo difícil, algo que está tão ligado a você. Eu não sei, cada um é diferente. Não procure imitar o outro, não procure saber com o outro. É Deus quem vai te dizer isso. Pergunte a Ele, Ele vai te dizer. Esse algo que está te impedindo ainda, Ele vai te dizer. E quando Ele disser, irmãos, não faça como esse jovem rico que saiu triste, virou as costas para Jesus, perdeu a sua vida, ganhou um pouco de tempo aqui na terra, mas perdeu a vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é mais importante para Deus. Então tome uma decisão ao lado da palavra de Deus. Fique firme, lute, enfrente, porque Deus vai te ajudar a vencer todas as coisas, irmãos. Essa é a promessa de Deus. Então quando você passa a santificação, o Espírito Santo te enche. Você está um vaso limpo, Ele vem e faz morada ali. E agora Ele vai dirigir completamente a tua vida. Ele vai te usar para alguma coisa. Deus não enche um vaso para deixar encostado, de maneira alguma. Quando Ele enche um vaso, é porque Ele está querendo te usar para abençoar outras pessoas, irmãos. É a obra de Deus. É um corpo. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Cada membro fazendo o seu papel no corpo de Cristo e pelo mesmo Espírito. Não há 2, 3, 4 Espíritos. Há um só Espírito operando em todos aqueles que têm entrado em Jesus Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração nesse momento. E apresente a Deus a sua vida, irmãos. Seja o mais sincero possível que você possa ser. Como aquele jovem rico. Só não tome a decisão que ele tomou. Mas seja sincero com Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, Senhor, a Tua palavra tem falado aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, de maneira nenhuma nós queremos ser apenas cristãos nominais, apenas frequentadores de igreja. Ó Deus, mesmo realizando todas as coisas corretamente. É bom, Senhor, nós darmos o dízimo na Tua casa.
É bom nós louvarmos o teu nome. É bom nós ofertarmos em tua casa. É bom nós estarmos aqui, Senhor. Ó Pai, mas tudo isso será em vão, meu Deus, se nós não tivermos esta certeza que o Senhor tem tomado total controle da nossa alma, Pai. É isso que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a reconhecer. Nos ajuda a saber em que passo nós estamos na nossa vida, Pai. Meu Deus, e se ainda precisamos tomar uma decisão, que o Senhor nos mostre, revela, Senhor, em cada coração nessa noite, que tipo de decisão temos que tomar, para que o Teu Espírito Santo entre em nossa vida. Faze isso, Senhor, por cada coração nessa noite. Nós desejamos a Tua presença em nossa vida. Nós desejamos este selo do Espírito Santo, ó Pai. Esta garantia na vida eterna, Pai. Nos ajuda, cada um de nós, a tomar esta decisão, meu Deus. A ser como Josué e Caleb. Não ter medo, meu Deus, do perigo que há na frente. Ó, do tamanho dos gigantes, Senhor. Mas nós podemos vencer pelo Teu nome santo, ó Pai. Abençoa nossos corações nessa noite, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra possa dar o fruto, meu Deus, para o qual o Senhor enviou ela nessa noite, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Que possamos Te obedecer, Senhor, e receber este Espírito Santo, Pai. E o Teu Espírito Santo entrando na nossa vida, com certeza, meu Deus, todo mal é desfeito, toda enfermidade, toda intriga, toda angústia, toda doença no corpo físico, ó Pai, toda doença da alma, opressão do inimigo, depressão, tristeza, tudo é desfeito com a Tua presença. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina que até a tristeza salta de alegria em Tua presença, Pai. E se nós temos que tomar decisões difíceis para ter o Teu Espírito Santo, nós queremos fazer isso, Senhor. Nós queremos entregar completamente o nosso coração para que o Teu Espírito Santo entre e faça morada, meu Deus, selando a nossa alma para a salvação, Senhor. Graças Te damos por tudo, por esta noite. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que possamos estar meditando nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também Te pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, com a mesma proteção que o Senhor nos conduziu aqui esta noite. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Tudo entregamos em Tuas mãos. Nos dá, Senhor, esta decisão em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.